Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um fechamento de mercado, né? Hoje dia 2 de julho, tá 5:05, mercado à vista fechando agora, tá? Os ativos em leilão ainda. Vamos para a apresentação. Para quem não me conhece, me chamo Micael, opero no mercado desde 2014. Minhas análises aqui são baseadas em análise técnica clássica, tá beleza? E o disclaimer que a gente precisa falar todos os dias, que esse canal tem um propósito exclusivamente educacional. Não estou recomendando compra ou venda de nada, tá, gente? São simplesmente estudos que a gente faz aqui em cima do gráfico. Diante disso, vamos para o fechamento, né? Começando aqui com Ibov, tá? Ibov mais um dia bem pesado, né? Abriu com uma esperança bem grande de a gente romper essa região de 97.700, 97.600, mas infelizmente voltamos mais uma vez para essa lateralização toda. Eu não vou nem falar mais nada que eu esqueci de abrir o programa, né? Porque é todo dia isso, vocês já estão acostumados. Então, essa lateralização aqui que a gente tem, né, que realmente está difícil da gente sair dessa região, essa lateralização realmente está por muito tempo, né? Muito tempo já nessa região. Se a gente for contar em dias, aí são 17 dias úteis já nessa região, é quase um mês, né? É bastante coisa. Então, a qualquer momento aí sim podemos ter um rompimento tanto para cima quanto para baixo, tá? A gente não tem como saber para onde vai. Eu só tenho algumas coisas a comentar, né? Aqui pelo gráfico diário, a gente sabe que tem o limite superior da cunha, tá? Que está dando uma pode servir como um suporte, tá? A gente tem as médias tanto de 9,21 ascendentes ainda, o preço está acima dela, tá? Isso é um ponto positivo. E os pontos negativos que eu vejo para o rompimento do Ibov é uma região de resistência nos 100 mil, além do 100 mil ser um número bem redondo, né? Tem muito zero nesse 100 mil aí, chama bastante atenção. Tem a média de 200 no diário, que acaba, né, passando aí na faixa de 99 mil. Então esse range aí de 99 a 100 mil acaba criando uma barreira aí, tá bom? Mas nada que impeça o rompimento se conseguir passar essa região de 97.600, tá? Uma região muito forte que a gente está vendo, que tenta várias vezes, e quando chega, finalmente ele deixa aquele pavio bem feio, né? E hoje foi um pavio enorme, né? Ele chegou a subir quase 2% e devolveu tudo durante o dia, né? Principalmente agora na parte da tarde. Então vamos aguardar mais um dia, né? Nesses momentos aí que acontecem isso, eu fico líquido, né? Eu fico só observando, tento fazer um day trade ou outro. Mas assim, de posição eu prefiro não entrar no meio desse furacão aí, tá? Eu prefiro sim, eu posso perder um pouco da alta nesse rompimento, posso, né? Mas eu prefiro não estar também caso haja um movimento assim, tá? Eu prefiro não ficar dentro de uma posição. Então eu prefiro ficar de fora de uma possível alta nos próximos dias, que sim, pode acontecer, tá? Isso aí é óbvio. Então eu fico de fora do mais altos de possíveis dias, mas uma hora ele vai corrigir, vai fazer pullback, tá? Então no momento que ele vier fazer um pullback, aí sim a gente entra com maior probabilidade de acerto, tá? Isso aqui acontece mais ou menos isso, tá? Geralmente é isso que normalmente acontece, as médias vão acompanhando o preço. E sim, aí há uma entrada onde eu vejo possibilidade real de você ter uma probabilidade maior de acerto, tá? É matemática, então a gente tem que sempre ficar sempre do lado positivo aí da matemática, né? Não entrar no meio de um furacão e torcer, pegar uma camisa, vestir e torcer para ver se vai dar certo ou não. Então, é isso, né, gente? Vamos aguardar mais um dia bem chato aí, principalmente na parte da tarde, né, devolvendo todo o lucro que a gente teve aí durante o dia, tá? O dólar também, ele abriu num gap de baixa, prometendo ser um dia bem interessante, né? Perdendo essa região, esse suporte, mas não, o suporte realmente serviu como suporte, né? E realmente tivemos uma alta aí, um candle bem interessante, tá? No dólar, agora ele está em alta de 0,8, claro, né, porque o mercado fechou ontem aqui nessa região de 5.328, de 327, e agora ele está 5.366, então é uma alta de 0,8, mas se você for ver desde a reabertura, né, o dólar teve uma alta aí de 1,5%, tá? Então realmente graficamente tá bonito, tá, o dólar. Vou até traçar aqui um Fibo, né? Que a gente gosta bastante de Fibonacci. Olha isso, gente. Meu Deus, eu não tinha traçado o Fibo ainda não. Mas eu vou colocar aqui outra cor para vocês visualizarem. Para verem a perfeição desse Fibo aí, né? Olha isso. Observe.
né, ele veio fazer um recuo justamente na região de 61,8 de Fibonacci e agora fez um candle bem interessante com um volume maior que o volume da correção. Então tem que tomar cuidado com o dólar, sim, tá? A gente tem que tomar cuidado com o dólar. O dólar tem estado muito forte ultimamente, né? A gente vê isso nos últimos dias, né? Ele fez uma alta de absurdos 2.000 pontos em dólar, ou seja, 48,5%, tá? Em apenas 3 meses, né? 3 meses não, desculpa, 99 dias úteis, ou seja, bota aí menos de meio ano, né? Então, coisa de 4, 5 meses o dólar veio e me fez isso, cara. 50% de alta é muita coisa pro dólar, tá? Isso mexe muito com a nossa bolsa, né? Por isso talvez a gente esteja meio atrapalhado aí, tá bom? Aqui no Ibov, voltando rapidamente, né, o semanal, a gente consegue ver essa lateralização, tá? E a média de 9, né, realmente é positiva, tá? E pode servir sim como um suporte caso essa região de 93 mil venha a ser perdida, tá? A região de 90 a 91 mil vai ser uma região de suporte aí, caso perca inicialmente a região de 93 mil, tá beleza? Agora vamos continuar aqui pro dólar agora, né? Só terminei aquela parte ali do Ibov. O dólar no diário a gente já viu, né? Que ele tá conseguindo fechar acima da média de 9, isso é perigoso, tá? Perigoso também pro dólar. Vamos ver no semanal como é que tá o dólar. Ele veio fazer um teste aqui, né? Nesse suporte e está conseguindo fechar ainda mais uma vez acima da média de 9. Então realmente a gente precisa ter atenção no dólar aí no semanal. Amanhã já é sexta-feira, né? Tá voando o tempo, né? Já estamos em julho, gente. Meu Deus do céu. Então é isso, né? Fechando acima da média de 9 de novo é preocupante pro dólar. Pode se considerar apenas um pullback aí no dólar pelo diário, tá? Agora vamos para Petrobras, vamos para os papéis. Né, Petrobras pelo menos, né, fechou fechou com uma alta de 1,6%, mas, né, com um dojizinho de novo, né? Tudo bem, enquanto continuar subindo em gap e fazendo os 2 dias não tem problema, tá? Petrobras é um dos papéis mais fortes agora, né? Esse setor de petróleo é um dos setores mais fortes aí da bolsa, né? Relacionado ao que a gente fala aqui nos blue chips, claro. Então, é uma das poucas ações que ainda das fortes, tá? De grande liquidez do Bovespa, né? De grande volume, que está acima das médias, tá? Então, isso é importante a gente salientar isso. Talvez o Ibov não esteja perdendo muito campo aqui, não ficando tão negativo, justamente pela Petrobras, tá bom, gente? Então, Petrobras ainda está tranquila, não pode perder essa região aqui que a gente já está mencionando, de R$20,80, R$20,70. É uma região que teve vários toques e está servindo sim como suporte, tá? Vamos agora para Vale. Vale fechando aí um candle importantíssimo, tá? Para Vale. Por incrível que pareça, né, apesar de ter uma alta aí, expressiva de 1,74%, ele fez um candle de recuperação, né, uma queda bem expressiva no dia anterior, né, um candle aí de abertura até o fechamento de 2,8%, e hoje sim fazendo uma recuperação bem importante, né, vamos ver até no gráfico de 60 minutos, né, ó, gráfico de 60 minutos a gente pode ver que apesar da queda expressiva, ele abriu hoje num gap de alta e está lateralizando acima das médias do gráfico de 60 minutos, isso demonstra um pouco de força, tá? Claro, né, que agora sim está abaixo dessa LTA, então talvez possa ser um possível pullback no intradiário, tá? Para voltar a cair, pode, mas por enquanto, né, enquanto não confirma isso, a gente sim no gráfico de 60 minutos ainda temos uma esperança aí, tá? E esse candle foi bem interessante no diário, foi importante. Semanal, mesma coisa, tem um dojizinho aí, até amanhã talvez até se mantenha nessa mesma região. E a média de 9 está encostando no preço, né? Como a gente tem comentado já nas últimas semanas. Vamos agora para Bradesco. Bradesco feia também, né? Apesar de ter uma alta, né, de 0,3%, foi um candle feio, né? Ele chegou na região de 21, na média de 21 e demonstrou fraqueza, muita fraqueza e acabou perdendo força e praticamente fechando em cima da média de 9. Então é muito cuidado amanhã, né? Uma região aí que pode sim chamar um pouco de venda caso perca a mínima de hoje. Tá? Pode sim buscar novamente essa região de R$20,70, que é uma região importante, uma região de suporte que não pode perder, né? Senão agora mais do que nunca é um pivôzinho de baixa interessantíssimo, tá? Um pivô de baixa bem importante, né? A gente consegue visualizar esse pivô de baixa nessa região aqui, né? Ele poderia perder essa região e já fazer... Oh, meu Deus, vou tirar isso aqui porque senão eu sou muito ruim de fazer linha reta. Então,
perdendo essa região aqui, né? Se fosse perder essa região, poderia fazer já o pivô de baixa, mas ele veio fazendo uma lateralização, subindo um pouquinho e podendo sim perder essa região também, tá? E é considerado um pivô de baixa até mais bonitinho, tá? Se você for ver aqui, vamos ver o Fibonacci de toda essa perna de queda, para ver exatamente onde ele parou. Ele parou em cima da região de 60, ainda tentou uma reação até 61.8, mas nem chegou na região de 61.8 de Fibonacci e demonstrou força, fechando abaixo da 38, tá? Da região de 38.2. Então, bastante cuidado no setor bancário, né? A gente está acompanhando essa semana Bradesco, então, né, perdendo a mínima de hoje pode sim chamar um pouco de venda para a região de 20,70, tá bom? Vamos ver o semanal aqui de Bradesco, né? Já estamos terminando. Semanal ainda acima da média de 9, tá? É importante não perder essa região na sexta-feira, tá? Fechando abaixo dessa região de 9 aí, fica feio para Bradesco, tá? Momentaneamente, no curto prazo, beleza? Vamos para Ciel, né? Ciel se deu uma bela recuperada aí no final do dia, tá? Vamos ver até aqui no gráfico de 60 minutos, vocês conseguem visualizar que foi um candle bem importante de quase não, né? De 2,5%, tá? Então, fechando aí acima da média de 21, então isso foi importante, né? Graficamente falando. E sim, né, temos probabilidade de alta ainda em Cielo, tá? A gente não tem ainda o pivô de baixa, então ainda uma tendência de alta, tá? Apesar de a gente ter toda a desconfiança na bolsa, né? A gente consegue visualizar esses movimentos aqui em Cielo, tá? E agora a gente está aqui. Então, o que a gente consegue ver? A gente só consegue confirmar pivô de baixa se ele perder essa região, esse fundo, tá? Para possível pullback e mais quedas. Mas por enquanto não. Por enquanto, o que a gente consegue visualizar, olhando, né, de longo prazo, a gente consegue visualizar também uma possível alta no papel também. Então tá numa região que tá bem difícil de você traçar um cenário. Tanto pode cair para fazer pivô de baixa, quanto ele pode buscar aí o último topo que ele criou, que foi na região de R$ 5,88, tá bom? Vamos ver se ela no semanal não deve estar tão bonita, né? Tá bem parecida com o Bradesco, né? Fechando essa semana acima da média de 9 e talvez, possivelmente, acima da média de 21, fica mais interessante o papel para a semana que vem, tá bom? Vamos para HGTX, HGTX fraca, né? HGTX fraca, infelizmente, né? Provavelmente a gente está vendo aqui mais uma lateralização mesmo, tá? É uma região que a gente sabe que dentro de toda essa região que a gente tem comentado nos últimos dias é uma região de lateralização, então não tem muito que a gente procurar aqui, né? Falei que a entrada nessa região de R$ 14,29, superando a máxima desse martelinho aqui desse dia, gerava sim uma possibilidade de compra, né? Teria interesse, os compradores ficariam mais interessados, e teve sim. Você fez, se uma pessoa entrou, fez até 6,9%, quase 7% de ganho, né? Para um risco que a gente está vendo aí, que é menos de 5%, ou no mínimo uma parcial, ou então até, né, realização total em cima desse suporte que eu tenho traçado aqui, tá bom? Continua na lateralização, podendo buscar esse fundo que ele ainda não testou nessa última lateralização, que foi 13,20, tá beleza? Vamos ver aqui no semanal, HGTX, né? Tem que fechar acima da média de 9 pelo menos, tá? Abaixo da média de 9 demonstra mais fraqueza, então amanhã é necessário um candle aí de alta em HGTX. Vamos para JBS, o dólar sobe, JBS também sobe um pouquinho, né? Ela é agraciada aí pelo dólar. Tanto nos papéis aqui que a gente analisa, né? Tanto JBS quanto Petrobras, né? São papéis que gostam quando o dólar sobe, porque suas receitas são todas em dólar, né? A grande maioria, pelo menos. Então, JBS teve uma reação, mas ainda abaixo das médias, perdeu já a LTA. Então, como eu comentei ontem, pode ser sim uma lateralização, um pullbackzinho para voltar a cair, tá bom? Ficar de olho, o setor está um pouco fraco. A maioria dos papéis, né, até agora que eu analisei para vocês, o volume está muito baixo, tá? A bolsa não está agradando muito ainda não, tá? É o que eu falei para vocês no cenário do Ibov, tá? Eu prefiro esperar uma alta e um pullback para eu entrar, tá? Eu não vou ficar entrando nesse momento aqui não, que não vale a pena, entendeu? O risco é muito grande. Beleza? Vamos para Embraer. Embraer feinha também, bem feinha, tá? Perdendo a mínima de hoje, que vai calhar de ser praticamente a mínima de ontem e muito próximo da mínima de anteontem, ou seja, a gente tem uma região aqui de R$ 8,04. Caso venha perder essa região,
pode sim buscar uma queda um pouco mais expressiva. Então fica de olho nesse papel. Se você está posicionado, cuidado com R$ 8,08, tá? R$ 8,04 a R$ 8, né? Perdendo a região de R$ 8. Toma cuidado, porque é uma região importante aí, tá se caracterizando uma região importante para a Embraer, beleza? Vamos ver o semanal abaixo da média de 9, então amanhã vai precisar de uma bolsa em si, precisa de uma força na sexta-feira aí para fechar a semana e ficar bem na foto, tá? Senão, né, vai assumir um pouco aí de fraqueza para a semana que vem. Vamos para CEMIG. CEMIG hoje 0 a 0, né? 0,45 de queda, mais um candlezinho aí que poderia sim chamar mais atenção. Abriu com um gap de alta interessante, né? Quase rompendo a máxima de ontem, mas não teve força. Ficou aí nessa lateralização entre a média de 21 e a média de 9 no diário, né? Que estão bem retas, né? Flat. Então a gente consegue ver que existe uma falta de direção aqui nesse papel. Tá perdendo a mínima de ontem ou de anteontem mesmo, tá? Perdendo R$11 aí, pode sim chamar um pouco de venda nesse papel. O importante em CEMIG é não perder a região de 10,40, tá? Essa região aqui desse fundo e desse fundo aqui também que a gente fez nos últimos dias, tá bom? E no cenário mais macro, que a gente olha um pouco distante, a gente consegue ver toda a lateralização também que tem nesse papel, né? Então, acabou que a alta toda, a alta que a gente projetou e a alta que teve o papel, agora está se tornando uma lateralização. A CEMIG eu falei de CEMIG nesse candle, tá? Nesse candle de alta aqui que teve, fez um pullback lindo de 50% ou 61%, não lembro, e teve o rompimento dele, tá? O rompimento dele foi crucial, a gente cantou a pedra aqui, teve uma alta, eu falei que a alta poderia ser até sim a região de R$12,20, e ele foi perfeitamente nessa região, e agora sim a gente consegue ver que possivelmente seria um pullback para novas altas. Não foi isso que aconteceu, esse pullback se tornou uma lateralização de papel, agora tá nessa região desse quadrado que a gente colocou aqui para fazer o desenho, tá? Então é mais ou menos isso que eu consigo visualizar em CEMIG. Semanal de CEMIG, né? Tá mais interessante, acima da média de 9, tá? Com candle um pouco mais forte, né? Em relação à cor, né? Mais positivo, porém volume baixo ainda, tá? Sabemos que tem ainda o pregão de amanhã, mas é baixo. Os Estados Unidos não vai abrir amanhã, então a gente sabe que vai ser um pregão com menos volume ainda, né? Então eu não sei se a gente vai conseguir ter esse candle de alta aí. IRB foi o grande destaque, né? IRB, eu comentei já há muito tempo, gente. IRB, se você tá no papel ainda de IRB, porque você realmente não acredita na análise técnica ainda, tá? Nesse candle aqui, né? Eu falei que a gente destrinchou, a gente entrou dentro desse candle aqui no gráfico de 60 minutos. Eu mostrei que teve várias possibilidades de você sair do papel, tá? Se você não sair do papel, eu falei, cuidado com essa região aqui de R$10, de 10,50, 10,70. É uma região que também foi caracterizada no suporte aqui, teve vários toques nela pelo intradiário. Nada. Aí eu falei ontem, gente, cuidado com essa região aqui de 9,90, não deixa perder a região de 9,90, né? Uma região forte, região de 61,2, 61,8 de Fibonacci. Se perder essa região, vai chamar venda. Olha aí, gente, mais 10%, né? Só não saiu quem não acredita mesmo ainda em análise técnica, mas esse canal aqui vai ajudar vocês a mudar um pouco essa visão e dar um pouco mais de crédito para análise técnica, né, gente? Porque isso, né, não é só eu que vejo, né? Porra, imagina se fosse só eu que tivesse visto tudo isso aqui, hein? Eu que tivesse impulsionado essa queda. Não, né? O mundo todo, né, estuda análise técnica, é a mesma coisa, é uma visão simples que a gente tem. Então, é importante vocês terem isso aqui para vocês saberem o momento de vocês saírem, né? Então, IRB feia pra caramba agora, pivoteou para baixo, tá? Então, tem que tomar cuidado. Próximo objetivo 8,30, objetivo final aí 6,75. Sim, pode chegar a 6,75, sem grandes problemas, tá bom? Se a gente fosse traçar aqui um Fibo, né, de toda a queda, né, dessa última pernada de queda, o primeiro objetivo dele de Fibo é 7,28, tá? O segundo objetivo de Fibo, meu amigo, tem que até diminuir o gráfico aqui. Segundo objetivo de Fibo é 5,73. Então vamos ficar com o primeiro objetivo, né, que é mais realístico. Então 7,28, meu amigo. Pode sim chegar lá pelo andar da carruagem que a gente está vendo, a força que ele está tendo na venda. A gente sabe que ultimamente esse papel ele tá muito volátil. Pode chegar com uma certa velocidade, tá? Então não acredito que ainda tenha muita gente que acompanha esse canal que está vendido, mas se tiver vendido, fica de olho aí, tá? Nessa região. Semanal, não preciso nem falar mais nada, né? Se você olhar esse semanal aqui, esse semanal tá feio pra dedéu. E um dos poucos papéis que tem volume é na queda, né?
Nesse candle aqui que a gente comentou que não conseguiu ultrapassar LTA, não conseguiu fazer pivô de alta, ele teve um volume absurdo na queda. Isso já estava sendo comentado. Aí teve um candle ainda, deixou você escolher para você sair e hoje fechou o caixão. Tá? Vamos para azul. Azul chegou na média de 21 também e teve fraqueza, tá, no papel. Apesar de ele conseguir romper um pouco a região da máxima de ontem, fechou feia, né, com um candle bem feinho, né, bem abaixo assim, tocou na média de 21 e sentiu. Então amanhã, perdendo essa região aí da mínima de hoje, a gente pode voltar a buscar essa região de 19,80. O importante de azul é a gente não perder essa região aqui, esse colchão que a gente tem aqui, 19,80, 19 até mínima desse candle aqui, né? Que pode ser 19,20, né? Que já é um pouco abaixo, né? Mas é importante não perder essa região aqui, principalmente 19,80, tá? É uma região que todo mundo vê e sabe que tem uma resistência, um suporte que caso perca, tá? Não sei se 17,50 ainda segura esse papel. Acredito que segure, né? É uma resistência, é um suporte bem forte aí da última lateralização do coronavírus. Mas vamos ver, é porque como está acumulando muito aqui, ele ganha muita força, né? Tanto para cima quanto para baixo. Então a gente espera o quê? Que seja um rompimento para cima, né? De toda essa congestão que ele está tendo aqui. Porque se for para baixo vai ser que nem IRB, tá? Então vamos ver o semanal aqui de azul. Importante fechar acima da média de 9, tá? Isso é muito importante para azul, graficamente falando, tá? Fechando acima da média de 9 fica ainda bem interessante para compra. Olha que engraçado, né? Mesmo caindo 4 semanas, eu ainda vejo uma possibilidade de compra bem interessante em azul. Caso feche nessa região, tá? Que a gente está vendo hoje de R$20,70 pelo semanal. Tá, fica bem bonita mesmo. Agora, no diário, ele precisa não perder, para acontecer isso, né? No semanal, ele precisa não perder essa região de 19,80, tá? E fica bem legal. Fica bem legal sim para semana que vem. Eu ainda confio nesse papel, né? Ele teve uma alta muito forte nos últimos dias. Então agora ele precisa mesmo lateralizar para ganhar fôlego e depois conseguir ter novas altas, tá? Vamos agora para Via Varejo. Via Varejo realmente também hoje eu vi muita gente aí cantando, gritando, Vivara não, Via Varejo pra lá, Via Varejo pra cá, fiquei rico. Enfim, eu sei que vocês ganharam bastante dinheiro em Via Varejo, pelo visto, né? Algumas pessoas eu conheço sim que ganharam, tá? Isso aí comprovado. Mas, gente, vamos fazer um parênteses aqui tudo, né? Vamos parar um pouco a análise, tecnicamente falando, e vamos falar um pouco do lado humano, tá? Psicologicamente falando, quando vocês fazem esse tipo de brincadeira, eu sei que é uma brincadeira, né? A maioria é uma brincadeira, muita gente não está nem posicionada nesse papel, mas vai junto, né, com a brincadeira. Mas tem algumas pessoas que têm o psicológico um pouco abalado. E quando vê, né, abalado na bolsa, que eu digo, né? Teve algum problema na bolsa, enfim. Aí fica aquele viés de não querer perder a oportunidade, né? E quando vocês ficam brincando, falando Via Varejo para lá, Via Varejo para cá, e a pessoa olha que o Via Varejo está subindo, um monte de papel caindo, o Via Varejo está forte, não sei o que, a pessoa acaba entrando no papel, cara. E vocês fazem essa pessoa entrar no topo dela, entendeu? No topo, né? A gente viu que é um topo histórico, os mercados não estavam tão fortes, né? A gente vê alguns papéis realmente estavam em queda, sabe? Os próprios papéis do mesmo setor não estavam performando tão bem quanto o Via Varejo, né? Betou, Magazine Luiza e Lame 4, eles estavam caindo e o Via Varejo estava subindo. Então quando vocês falam isso acaba influenciando algumas pessoas a entrarem no papel. Às vezes as pessoas que não têm até muito dinheiro, mas o cara fala, pô, tá todo mundo ganhando dinheiro com esse papel, eu vou entrar também. Enfim, é o que acontece, né? O cara entra, compra aqui, né, na região de 16,56, aí o papel chega até 16,78. O cara acha que o cara começa também a botar no WhatsApp lá que é Via Varejo, vestiu a camisa do Via Varejo e tal, e depois, né, no mesmo dia perde a 7%. Então vocês têm que tomar cuidado para esse lado, para esse viés humano também, né? Eu pelo menos presto muita atenção nisso, né? Eu faço parte, né, de alguns grupos, algumas pessoas vêm falar comigo e realmente eu tento abster, ficar de fora, né, de determinadas, entre aspas, comemorações, né? Porque eu posso estar acabando influenciando alguém a entrar num papel, mesmo que seja uma brincadeira, acaba entrando num papel que a gente sabe que pode ser um topo, né? Então, né, pode ser não, é um topo, mas a gente não sabe se ele vai romper e fazer novos topos. Então, fica complicado da gente fazer uma brincadeira assim. Eu tenho uma posição, eu vejo muita gente brincando, né? E às vezes uma ou outra entra, né, gente? Infelizmente, né, a vida, né, acontece isso, mas eu sempre olho para esse lado, né, humano aí, para tentar não fazer as pessoas caírem no conto do vigário aí, porque muita gente vai pela emoção, né? Tá? Entra um parêntese grande aí, mas é um lado que às vezes a gente nem observa, tá?
Vamos ver Via Varejo no semanal. Via Varejo no semanal, Via Varejo tá boa ainda, tá tranquila, né? Tá longe ainda da média de 9. Deixa se continuar lateralizando esse papel e a média de 9 encostar, aí ela vai ter muita força para dar um rompimento forte aí e com segurança, tá? Por enquanto não, por enquanto lateralizando, pode ser que venha lateralizar um pouco, né? Já lateralizou, né? Mas lateralize mais um pouco pro semanal encostar mais, a média de 9 encostar mais no semanal. E aí sim fazer um rompimento bonito. Beleza? Vamos agora para Ambev. Ambev também, né? Um candlezinho bem feio. Mais um dos poucos papéis que ainda tem a média acima, a média abaixo do preço. Então, Ambev ainda tem um viés positivo, né? Ainda não fez um fundo, né? Abaixo, menor que um fundo anterior. Então, né? Apesar do candle feio, em cima de uma região muito importante, tá? Eu esqueci até de mencionar nas últimas análises de Ambev, é que essa resistência aqui, eu vou até colocar ela de uma corzinha um pouco diferente. Vou colocar uma resistência amarelinha, né? Dourada. Vamos pegar aqui amarelo. Não, vou botar vermelho, né? Não, vou botar dourado mesmo. Amarelo, porque a gente vê que é uma região que ela respeita muito. Eu vou diminuir um pouco, vou até botar no gráfico semanal. Vocês verem a linha amarela, né? Olha essa linha amarela de toda a vida quase de Ambev, desde 2012 até hoje, ele respeita muito essa região. Então, é uma região que com certeza muita gente realizou nessa faixa aí de preço, tá? Rompendo sim essa região, eu acho que tem alvo, como eu falei com vocês antes, né, até R$16, e eu acho que ela vem fazer um pullback nessa região antes de chegar nesses R$16. Aí é o momento de a gente pegar de novo a Ambev, tá? Agora eu tô líquido, como eu falei com vocês, né, no meio desse turbilhão aí, dessa lateralização, eu tô fora, né? Então vamos esperar decidir aí, o Ibov decidir. Então vamos Ambev no semanal. Semanal ainda também, né, as médias acima, o preço acima das médias, bem tranquilo, apesar a cara quase na expectativa aqui de um topo duplo em Ambev, né, pelo semanal, né. Então, importante pelo semanal não perder as médias e também acaba coincidindo com a mínima desse candle aqui, que vamos ver qual foi a mínima, R$13, tá? Não perder os R$13, é muito importante para Ambev, tá bom? Vamos para os pedidos agora. Quem pediu aqui, vamos botar aqui para a gente dar uma lida. O Sérgio, eu vou fazer análise de 5 papéis agora, tá? Aí amanhã eu faço análise dos outros, tá? Porque é muito papel e vocês sabem que agora, assim que eu termino de fazer fazer a leitura aqui da análise do mercado com vocês, eu tenho treinamento. Então, vou fazer análise aqui de 4 ou 5 papeizinhos para vocês, tá? Vamos lá. Quem pediu o oi foi o Flávio Sérgio, tá? Flávio e Sérgio, gente. Apesar da Oi estar acima de uma região, de um suporte, de uma resistência, que agora virou suporte, ele também está em cima de uma região que é uma resistência, tá? Esse retângulo aqui que eu coloquei com essa cor interna, eu coloquei desde a última análise que eu falei, que alguém pediu para mim, e esse papel estava longe ainda desse objetivo, tá? Se eu não me engano, ele estava aqui nessa região, tá? E ele chegou a subir 33%. Eu falei, gente, essa região aqui que eu tô colocando nesse quadrado é uma região de realização. Muita gente vai realizar ali, tá? Pô, se você for ver, cara, em alguns dias o papel subiu 120%. Então é óbvio que muita gente vai realizar aqui, tá? Ainda mais nessa região, que é uma região que a gente sabe que é uma região de resistência. Então, pode sim o papel muita gente realizou. Você vê que teve vários candles aqui de queda, né, de realização. Mas ele ainda está lateralizando, então ele pode ser que ele continue a vir lateralizar, né, por alguns dias para depois fazer esse rompimento. Esse rompimento é bem importante para Oi, tá? Se não lateralizar, ele pode cair até um pouco para a região de 95 a R$1,05 para voltar a subir. Por que essa região? Porque tanto no diário tem essa região de R$1,05 aqui, que é a média de 21. No semanal, eu lembro também que tem alguma coisa relacionada a essa região aí, ó, média de 9, que ainda está apontando para 96, né? Deve subir um pouco mais na próxima semana, um pouco mais não, vai subir bem na próxima semana, deve chegar aí próximo de R$1. Então é uma região interessante para entrada, para uma possível entrada em Oi, tá? Agora não tem entrada, tá, gente? Semanal distante, preço distante pra caramba do semanal. Você vê que tá 20% da média de 9 e 34% da média de 21. Então agora pelo semanal não tem como você entrar no papel, né? Muito esticado. No diário não, até teria, mas eu acredito que venha mais uma lateralização, um rompimento nesse momento. Eu acho que não vai ter muito fôlego, tá? Vamos agora para outro pedido. Vamos ver de quem é o pedido agora. Celso e Luciano, eles pediram Cirela. Tanto Cirela, tá? O Maurício pediu Trisul também. Eu vou analisar Cirela e Trisul junto porque os gráficos são muito parecidos. Então eu vou ficar repetindo as mesmas coisas, então não vale a pena. Tá? Eu vou colocar o gráfico da Cirela e vou colocar o gráfico da Trisul agora. Olha que os gráficos são muito, mas muito parecidos, tá? Então eu vou acabar analisando um, você toma como característica o outro também, tá bom? Cirela e Trisul, né, falando
de ambos papéis, no gráfico de 60 minutos a gente consegue visualizar melhor. Ele teve uma alta bem interessante nos últimos dias, né, de 16, 17%, e agora ele está fazendo um descanso, né? Precisa até um descanso maior para romper essa região aí de R$25, tá bom? Aqui em Cirela. E no Trisul seria a região de R$13,60. Tá? Essa é uma região bem forte. E se você ver nos 60 minutos, ele fez apenas uma lateralização, uma queda aí, né, bem natural para a média de 60, para a média de 9, 21 no gráfico de 60 minutos. No gráfico de diário ainda está esticado, mas sim, né, dependendo do setor, às vezes ele ganha, ele vai ser impulsionado aí por algumas informações do governo, algumas normas que são alteradas ou criadas, e pode sim dar uma impulsionada interessante no papel, no setor, né? Mas por enquanto pode sim vir a lateralizar, encostar na média de 200, né? Dar 1 ou 2 dias aí, por exemplo, amanhã é um dia que não vai ter muito volume, então talvez ele venha lateralizar um pouco mais, aí sim, na semana que vem, né? Ganha força aí para fazer rompimento dessa região, tá? Tanto Cirela quanto Trisul, tá? Estão bem parecidas, mas não tem entrada agora, tá? A entrada foi há 3 dias atrás, 4 dias atrás, na segunda-feira, fez esse candle sensacional aqui, tanto em Trisul quanto em Cirela. A gente até comentou um desses papéis aqui, não sei se foi Trisul, não sei se foi algum outro papel que tinha a característica bem parecida com essas, tá? Então realmente a entrada foi lá, e agora quem está no papel já está aí com um belo de 8 a 9% de ganho, tá bom? E agora eu vou fazer a última análise também do dia, que é do Luciano. Ele pediu Prio, tá? Prio tá bem legal, né? Um papel, né, do setor de energia e gás, né? Então um papel também da Petrobras, do setor da Petrobras, e tá lateralizando. A gente consegue ver um triângulo aqui, talvez um triângulo, tá? Né, vou desenhar um triângulo aqui para vocês. A gente consegue visualizar um possível triângulo também no próximo de seu rompimento, tá bom? E também pode ser uma lateralização. Eu vejo mais como uma lateralização, tá? O importante desse papel é que tem bastante volume, tem estado com bastante volume, né, nos últimos dias, apesar de estar dentro de uma lateralização, e as médias estão ainda, o preço está acima das médias, então isso é muito importante, tá? Uma lateralização dessa, normalmente quando ele vem a romper, ele rompe para cima, tanto essa lateralização que eu estou falando quanto a de Petrobras. Então é um viés sim altista, né? Ainda a gente pode falar assim que é um viés altista. Esse triângulo aqui, se você for desenhar o triângulo, então fazer pelo menos uma LTB aqui, tá? Tirando a ideia de triângulo de figura gráfica, você pode ver que ele fez um rompimento, né? O rompimento foi feito, então foi um rompimento para cima. Agora a gente precisa assim a confirmação, né? Um rompimento, um candle forte de força, né? Rompendo essas regiões aí, tá bom? Então é isso, gente. Semanal aqui do Prio também, vou dar uma olhadinha. Semanal de Prio tá bem bonitinha, tá? Veio testar média de 9, média de 21, fez um candle sensacional, lateralizou, mais uma semana lateralizando, semana que vem rompendo aí essa região toda, até mesmo de R$38, eu não vejo com espanto não, tá? Pode acontecer. Beleza, gente? 32 minutinhos, né? Conseguimos fazer mais uma análise aí rapidinha, bem interessante, com qualidade. Se você gosta do conteúdo, se você gosta desse canal, se você gosta de mim, se inscreve no canal, cara. Não vai cair teu dedo, você não vai gastar dinheiro com isso, tá? Você vai só me ajudar da mesma forma que eu tô ajudando vocês. Então, ajuda o canal a crescer, compartilhar esse vídeo com os amigos, né, que estão posicionados, ou se pode servir como alguma ajuda de algum conteúdo educacional, né, que possa ajudar você tomar decisão um pouco melhor no futuro. E dá um curtir aí, né? Que eu sei que vocês curtem mesmo, eu gosto muito, meus inscritos são sensacionais. Até vou sempre colocar agora uma mensagem aí pra vocês. Vou até colocar fixar ela no topo, falando que vocês são sempre sensacionais. Sempre, poxa, há meses aqui eu falo que vocês são, pô, não podia escolher melhores inscritos, né, gente? Então, agradeço aí por tudo que vocês estão fazendo por mim também. E vamos juntos aí, gente, né? Como eu sempre falo, aqui a gente está de passagem nessa vida e é importante a gente, né, transmitir um pouco de conhecimento, ajudar o próximo. E isso você recebe isso de volta, tá? Pela própria força da natureza te ajuda. Tá bom, gente? Então isso aí, um abraço para vocês, bom final de quinta-feira, amanhã é sexta, feriado nos Estados Unidos, então vamos ter menos volume, tá? Aqui no mercado, é um dia que, se você puder, você evitar aí de operar, talvez seja a melhor coisa, né? Se não tivermos novas notícias, né, o mercado continuar lateral, não vai perder muita coisa, tá bom, gente? Um abraço para vocês aí, até amanhã.